Meu nome é Sandro, sou casado com a Tânia, pai do Felipe. Felipe tem 15 anos. Nossa jornada é uma jornada missionária. Quando eu tinha meus 18 anos, eu tinha que decidir se eu ia fazer um caminho normal lá na igreja, de ir para o seminário e se tornar um pastor mais convencional de igreja, ou se eu iria fazer alguma coisa mais emocionante e mais fora da igreja. E daí, como eu gosto de desafio, eu segui mais a linha missionária. Com 19 anos eu fui morar lá no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, porque eu gostava de desafios. Então eu falei assim, acho que lá no Morro vai ser um negócio assim legal, para saber se eu tenho um chamado ou não. Vivi 5 anos no Rio de Janeiro, trabalhando com comunidade carente, tentando resgatar pessoas envolvidas, viciados em drogas, e gente que precisava tanto do social, mas também de uma palavra espiritual. Então eu vivi em 2 comunidades praticamente, o Morro Santa Marta e o Complexo do Alemão, e foi assim um tempo muito legal, muito bom, sobrevivi, e foi lá que eu encontrei a minha esposa, e eu sempre brinco com aonde eu vou. Se você ainda não casou, de repente você pode subir o morro e encontrar sua esposa lá, né? Então, não pode ter medo de tiroteio, dessas coisas. Então, eu falei, você pagou um preço muito alto, hein, gata, para me encontrar lá no morro. E assim nos encontramos lá na comunidade carente para poder servir os pobres. Foi muito bom. Tempo gostoso. Depois mudei para São Paulo, vivi 12 anos em São Paulo, fiz toda a minha formação de ministério em São Paulo, frequentei algumas vezes a Catedral da IPI, lá no centro de São Paulo, e desenvolvi muitos relacionamentos e trabalhei de fato com meninos de rua, moradores de rua em geral, garotas de programas. Então sempre eu tive essa tendência aos menos favorecidos. É uma paixão, algo que queima no meu coração, no coração da minha esposa, e a gente se envolvia de tempo integral, como missões, e tempo parcial com a igreja, auxiliando a igreja e levando a igreja para fora. Depois eu mudei para São José do Rio Preto, lá eu conheci Lucas, Denise, pastor Mário, pastor Evandro, e foi mais 4 anos lá na IPI de São José do Rio Preto, muito bom, tempo também gostoso de refrigério. E por último agora, entrando aí no meu 4º ano, lá em Goiânia, na igreja presbiteriana de Goiânia. Essa igreja enviou minha esposa para o ministério, e tempo atrás eles disseram assim, precisamos de um pastor de missões. A igreja tem um conselho missionário lá que, em 23 anos, eles colocaram um desafio de cada ano sustentar um novo missionário. Então eles têm 23 anos de conselho missionário, com 23 missionários, espalhados em diversos lugares. E agora estava precisando de um pastor de missões, e eu fui para lá. Mas outras atividades foram me incluindo, e eu também acabei pastoreando a juventude. Tem sido um tempo muito legal, gostoso, não sou mais jovem, tão jovem como era antes, mas está sendo assim, divertido trabalhar com os meninos. E qual que é a ideia? Fazer eles terem esse compromisso na obra missionária, mas não só fora do país, dentro da nossa cidade. E aí a gente tem várias atividades. Acabei de chegar do Rio de Janeiro, e assim a gente já vai entrando na mensagem. Rio de Janeiro continua lindo, né? Aquele abraço. Eu tenho um espírito meio carioca, apesar de ser do interior, e nós levamos 40 pessoas, 30 e poucas pessoas, quase 40, para o missionário dentro da comunidade carente. E ficamos por 12 dias fazendo trabalho na área de saúde, social, evangelismo, EBF, montamos uma EBF dentro da comunidade carente, 240 crianças, 3 dias para poder desenvolver esse trabalho, foi muito legal. Nós queríamos estar trabalhando agora nesse momento de Olimpíadas, tem aproximadamente 2.000 pessoas evangelizando, nos programas de Atletas de Cristo, Mais de Ouro, Mais que Ouro, pessoal da Jocum, estão evangelizando nesse momento, principalmente aquelas pessoas que
você não pode pregar o evangelho. E que agora, lá no Rio de Janeiro, estão todos reunidos e o nosso país é livre, então a gente pode pregar a palavra abertamente. Então o pessoal se mobilizou, em torno de 2.000 pessoas mais ou menos, estão fazendo diversos trabalhos evangelísticos. Da Vila Olímpica às praças de esportes que estão acontecendo, o pessoal está pregando o evangelho. Então nós queríamos estar juntos nessa época. Porém, em Goiânia, as férias é julho, não agosto. Então nós fomos antes para poder contribuir um pouquinho, porque não daria para participar do tempo de agosto, porque agosto já começa as aulas de novo, tanto na faculdade como na escola normal. Muito legal, um trabalho muito joia. Os nossos jovens voltaram muito mais motivados a servir o Senhor Jesus do que eles estavam, porque tiveram uma experiência meio perigosa. Então, ver os meninos andarem de fuzil na faculdade, na favela para cima e para baixo, era uma experiência que nós não temos todos os dias aqui, né? E saíam alguns tiros, às vezes, então eles tiveram as suas experiências muito divertidas. Graças a Deus, todo mundo voltou, senão eu estava desempregado nesse momento, porque eu fui com várias recomendações dos pais, que era para tomar cuidado dos filhos. E eu falei, os pais são mais loucos do que eu, que deixaram ir comigo. Então, mas se o Senhor não toma conta, em vão, né? A gente trabalha. E o Senhor tem tomado conta. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nessa série de mensagens, falando sobre essa jornada olímpica, eu queria focar um pouquinho hoje sobre o atleta. E o atleta, nós como cristãos, tentar fazer essa conexão de um cristão como um atleta. De pensar um pouco aqui no que o apóstolo Paulo tentou dizer à sua igreja lá em Coríntios. Lá era normal ter os Jogos Olímpicos, nasceu lá, o pessoal já era muito bem familiarizado com os jogos, com a vida de um atleta. Então Paulo usa esse tema que todos conheciam para mostrar que nós podemos ser iguais a um atleta que corre para vencer. Alguém que faça a diferença enquanto vivemos aqui. Uma igreja que seja relevante na sua sociedade. Uma igreja que seja diferente ou que faça diferença na cidade. Não ser um cristão nominal, mas ser um cristão com compromisso, com dedicação, com muito trabalho, com muita mudanças, que causa muitas mudanças no seu contexto. Então, nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre esse texto. Na nossa igreja lá em Goiânia, nós somos 4 pastores. Daí eles dizem que um é temático, o outro é expositivo.
Um outro é uma metralhadora, que começa a falar e só termina na hora que o tempo dele deu. E eu sou reflexivo. Então eu gosto de refletir, de fazer uma reflexão dos estudos, uma reflexão do versículo, no que ele pode causar na minha vida, em que esse versículo pode me ajudar no seu dia a dia. Então hoje vocês vão refletir, fazer uma reflexão comigo do texto. Versículo 24 diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance este prêmio. Se entrou no estádio, então tem que correr. Não correr em vão, mas correr para ganhar. Existe um prêmio. Se você treinou para ir lá e brincar, perdeu tempo. Se o atleta chegou lá e vamos ver o que vai dar, não funciona muito na vida de um atleta. Vamos ver o que vai dar. Nós vamos entrar no campo hoje, vamos jogar e deixar rolar. Não, aqui está falando de um atleta de alto rendimento. Alguém que vai ser muito bem pago. Alguém que vai conseguir conquistar um prêmio. Há uma disputa. Então não é assim. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver hoje o que vai acontecer. Se perder, perdeu. Se ganhou, ganhou. Não é isto que está falando o texto. O negócio é o seguinte: uma vez que você quer ser um atleta e você quer competir, então compete para ganhar. Compete para alcançar esse prêmio. Não entra de qualquer jeito. Na vida cristã é mais ou menos a mesma coisa. Não dá para ser um cristão de brincadeira. Não dá para ser um crente meia boca. Ou é ou não é. Não dá para frequentar uma igreja assim, vamos ver o que vai dar. Ou temos um compromisso, ou deixamos. Eu falei muito isso esses 2 dias aqui com a mocidade. Não fica perdendo tempo não. Ou vai ou racha. Nós precisamos chegar ao momento em decidir o que eu quero. Não podemos mais ficar assim, mais tarde, ou quando eu me arrumar, ou quando eu consertar a minha vida, ou quando acontecer isso, daí eu vou me dedicar mais. Não tem como. Porque você nem sabe quanto tempo você ainda mais tem. Você não sabe quantos dias são contados para a sua vida. Você não sabe que o próximo da senha pode ser você. Ninguém sabe. Mas a gente acha que, não, depois eu me ajeito. Uma adolescente chegou, e lá o pessoal me chama de tio, e ele falou assim: ô tio, é o seguinte, eu queria entregar uns cargos que eu tenho aí, algumas responsabilidades que eu tenho no meio dos adolescentes, porque eu não estou fazendo a coisa certa, eu estou fazendo aí algumas coisas erradas, e não está sendo muito legal, então é mais fácil eu entregar as minhas responsabilidades. Eu falei, é mais fácil você entregar as suas responsabilidades para você viver uma vida de qualquer jeito? Não seria mais fácil você entregar a vida de qualquer jeito e continuar assumindo as responsabilidades? Vai embora e pensa, mas muito obrigado por ter avisado. Compromisso. Primeiro passo. Por que eu estou aqui hoje à noite? Porque eu deixei de fazer qualquer outra coisa para estar aqui nesse momento. Ou temos um compromisso, ou enganamos a nós mesmos. Eu não posso vir aqui porque minha avó foi cristã, porque meu pai foi cristão, e porque eu nasci em um berço fabricado por cristãos, e tem uma plaquinha lá que eu sou evangélico, nasci nesse berço. É por decisões,
por atitudes, por compromissos que nós frequentamos esse ambiente. Não um compromisso com a denominação, longe disso. Não um compromisso com os pastores, longe disso. Um compromisso com Deus, de poder estar aqui hoje à noite, celebrando, louvando, glorificando o Senhor, exaltando ao Deus, agradecendo pela semana. Pode ter sido terríveis para a nossa vida, mas conseguimos chegar aqui, mais uma vez, glória a Deus. Mesmo com enfermidades, mesmo com a crise financeira, crise existencial, problemas conjugais, conseguimos chegar aqui mais um domingo, louvado seja o Senhor. Tem que existir compromisso na nossa vida. Um atleta tem que ter compromisso. Se não tiver compromisso, ele nunca vai ganhar nada. Mesmo tendo compromisso, é capaz ainda de não ganhar. Porque são muitos os que competem. Mas na vida cristã, todos que têm compromisso, acabam fazendo a diferença. Porque nós já recebemos o prêmio. Então nós não temos um compromisso para obter esse prêmio. Mas porque nós já temos o prêmio, nós temos compromisso. Tem gente que faz boas obras para ter a salvação. Mas nós, por causa da salvação, somos zelosos de boas obras. O nosso compromisso é porque já temos um prêmio. O nosso compromisso é porque já estamos garantidos. O nosso compromisso é porque Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Compromisso. Reflita isso, saia daqui hoje pensando, qual é o meu nível de compromisso? Meu compromisso é só de domingo? Meu compromisso são todos os dias? Qual o nível de compromisso? Aonde está os meus compromissos com as coisas de Deus? Ou eu só tenho compromisso com as coisas sociais? Segundo, ele vai dizer assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Treinamento rigoroso. Não tem jeito de ser cristão e não passar por um treinamento rigoroso. Não tem jeito de ser cristão e não ter disciplina. E duas coisas que são totalmente diferentes: atividade espiritual e disciplina espiritual. Atividade espiritual, cantar, ministrar a palavra, ser diácono, ser presbítero, trabalhar no culto infantil, são atividades espirituais. Fazemos, servimos, são cargos, funções. Disciplina espiritual tem a ver comigo, quem eu sou, o que eu busco. Disciplina espiritual está baseado em 3 pilares, basicamente: leitura da palavra, sua vida devocional, seu compromisso em ler a Bíblia todos os dias, seu compromisso em fazer seu devocional todos os dias, se alimentar todos os dias, assim como você toma café, almoço e janta. Alimento espiritual é a disciplina, precisa de disciplina, disciplina de se organizar, disciplina de acordar mais cedo se o dia vai ser cansativo para poder meditar na palavra, se organizar para arrumar um tempo para ler a palavra de Deus, disciplina. Disciplina na oração, não é só petição, existe gratidão, existe intercessão, tipos de orações que tem que fazer parte da nossa vida. Não é só pedir, mas também agradecer, mas também interceder por outros. Oração e meditação. Na oração eu falo com Deus, na meditação na palavra Deus fala comigo. Na oração
eu abro o meu coração para Deus e falo, deposito nele. Na meditação eu abro o coração para Deus e recebo aquilo que Ele quer, da palavra viva e eficaz. E um terceiro seria um jejum, que está sumindo do nosso meio. Não só um jejum de alimentos, mas jejum de tudo aquilo que atrapalha seu tempo com Deus, como televisão, redes sociais e qualquer outra coisa que atrapalha você de ter tempo com Deus. A gente arruma tempo para qualquer coisa, mas não arrumamos tempo para ler a Bíblia e para orar. Então, o que nos atrapalha de ler a Bíblia e orar? De repente a gente precisa se organizar e deixar de fazer mais isso. Isso é um jejum, uma abstinência de alguma coisa para poder viver uma vida espiritual muito mais fortalecida. Disciplina espiritual. O atleta tem que ter disciplina. Um atleta sem disciplina não vai muito longe. Não consegue bater recordes. Exige muito. Como cristão, nós precisamos ter disciplinas. Tem que exigir de nós também. Se queremos fazer a diferença nessa sociedade, nós precisamos dar muito mais do que temos dado para o Senhor Jesus. Bonhoeffer vai dizer assim, que o discipulado é de graça, mas vai custar a sua vida. É um teólogo alemão que viveu no tempo do nazismo. Foi para o campo de concentração, porque era contra Hitler. E até o fim ele foi pregando. Dizem os livros antigos que em pouco tempo, para terminar a guerra e liberar todo mundo que estava no campo de concentração, o pessoal lembrou desse pastor. Esse pastor causou muito danos aqui. Então nós vamos eliminar ele antes de todo mundo ser liberado. Determinaram o dia que iriam matá-lo. E quando chegaram por volta de 5 horas da manhã para pegá-lo e levar até aonde iriam executá-lo, encontraram ele de joelho, orando e agradecendo a Deus por tudo que Deus é. Ele estava orando só porque ele ia morrer? Ele orava porque ele tinha uma disciplina espiritual todos os dias de acordar mais cedo e de buscar o Senhor e fazer cânticos ao Senhor e ler a palavra do Senhor e orar ao Senhor Jesus. Disciplina. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso dia, por isso precisamos ter disciplina espiritual. Precisamos estar preparado para aquilo que vai acontecer. Nosso coração tem uma luta travada. Diz alguém que fala que dentro do nosso coração é como se tivesse 2 cachorros. E um tem que ganhar. E a pergunta é, qual cachorro ganha? Aquele que você alimenta mais. Na nossa vida, é a briga constante entre espírito e carne. Quem tem ganhado na nossa vida? A carne ou o espírito? Quem eu tenho alimentado mais? Para alimentar mais o espírito, nós precisamos buscar as coisas espirituais. Atleta cristão tem que se preparar, tem que ter compromisso e tem que ter disciplina. Terceiro ponto, versículo 26 diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu não corro de qualquer jeito, eu não corro para qualquer lado, eu sei para onde eu corro, eu sei aonde é o alvo. Qual que é seu alvo hoje à noite? Para onde você corre? Se tem corrido. Qual que é a sua fatia enquanto você viver? Em que você vai fazer a diferença? Eu fico pensando que eu quero fazer a diferença enquanto viver. Não para ser reconhecido pelos outros, mas para aproveitar a oportunidade de vida que Deus me deu e fazer a diferença.
achar a minha fatia, aonde vai ser o meu trabalho e a minha dedicação. Todo mundo que não tem um alvo, todo mundo que não tem um sonho, não vive. Sonha quem vive, quem sonha. Vive quem tem inspiração de todos os dias acordar e sair da cama. Vive quem tem um objetivo de vida. Vive aquele que quer viver e sabe pelo que quer viver. Nós precisamos refletir sobre essas coisas da vida. Um atleta sabe qual que é o alvo dele. Eu fiquei vendo uma atleta que estava feliz porque tirou o 8º lugar na Olimpíadas. Eu falei, ô louco, ela está feliz por causa do 8º, se tivesse tirado o primeiro, ela ia ter um infarto. Ela falou, não acredito, ia morrer. Porque ela estava muito feliz porque tirou o 8º lugar. E daí foram entrevistar ela, que alegria é essa, por o 8º lugar? Ela falou, nossa, na nossa seleção a gente era acostumado a estar em 20º, 18º, 15º, chegamos ao 8º. Isso significa que na próxima a gente pode chegar entre os 3, 4 melhores. Feliz porque chegou em 8º. Mas não é o 8º que está distante do primeiro. É o 8º que está na frente do 20º, que foi a última marca. Tem um alvo. Qual é o nosso alvo como cristão na nossa vida? Na nossa igreja a gente tem tentado estimular, mobilizar, do mais novo ao mais antigo, a ter alvo de vida, a se envolver, a ter compromisso, ter disciplina, mas a ter alvos na vida, de estar totalmente envolvido com o trabalho cristão, mas além do trabalho, de ser um cristão que faça diferença na sociedade. Aonde pregar o evangelho não é um dom, mas pregar o evangelho é fluir o bom perfume de Cristo Jesus, porque é um mandamento, ide por todo mundo. Ou seja, não é para quem tem dom, não é para quem tem vocação, não é para quem tem cargo. Todo aquele que é cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Porque é um mandamento da palavra. Ou eu assumo um compromisso que sou cristão, então eu tenho que me envolver com um bom testemunho de Cristo Jesus. E não perder oportunidades da pregação do evangelho. Então eu coloquei no meu coração, não vou perder oportunidades. Aonde tiver assim, uma beirada para poder pregar o evangelho, eu vou entrar. Não só eu, mas aqueles que estão envolvidos comigo. Eu lembro que nós fomos no Finados distribuir folhetos na frente do cemitério. E daí quando chegamos lá para distribuir folheto na frente do cemitério, e trazer uma palavra de paz, de esperança para as pessoas que estavam ali no cemitério, eu fiquei observando que dava para a gente fazer muito mais coisas dentro daquele cemitério do que dar um folheto. No segundo ano, nós fomos de novo para o cemitério. Mas nesse ano, nós nos organizamos para fazer um negócio muito diferente. Então eu fui lá no cemitério, pedi liberação, que a gente queria fazer um trabalho social lá dentro do cemitério também. Levamos enfermeiros para aferir pressão arterial, fazer exame de glicemia, para poder fazer algumas orientações para a terceira idade. Os caras permitiram e montamos uma tenda da saúde dentro do cemitério. Eu tinha observado que principalmente as pessoas de mais idade, quando chegam no cemitério, não sabem aonde está o túmulo. Tem uma dificuldade de achar onde tem o túmulo. Do seu marido, do seu pai, quer levar uma flor, quer levar uma vela, quer levar alguma coisa, e elas ficam perdidas e choram. O que foi, minha tia? O que está acontecendo? Eu não sei aonde é o túmulo, eu acho que é ali, mas eu não consigo achar. Vamos junto achar. Isso tinha acontecido das outras vezes. Dessa vez a gente tinha um mapa do cemitério. GPS no cemitério. Então eu peguei os adolescentes,
Qual vovó e titia que não gosta de receber um abraço de um adolescente? Peguei os adolescentes, coloquei um colete neles, informações, e os adolescentes tudo bom de relacionamento. Falava, onde você quer? Banheiro? Para lá. As vovó com dificuldade de andar, o adolescente chegava, para onde a senhora está indo? Preciso achar o túmulo tal. Qual que é a sua família? Tal, vamos procurar aqui, achava, eu sei onde é, vem comigo. E daí você vê os meninos lá de jaleco laranja, andando com as vovós no cemitério. Daí não ficou nisso, conseguimos 2.000 rosas. E as pessoas chegavam no cemitério e a gente dava uma rosa. Uma mensagem, uma rosa, uma informação. E tinha gente que no dia que chegava lá ia limpar o túmulo. Então a nossa juventude ia fazer o quê? Ajudar a limpar o túmulo. Raspar, cortar os matinhos. E assim a gente dava um bom testemunho, se compadecia, ministrava o evangelho, orava e fazia mais um amigo. 4º ano consecutivo. Esse ano não fomos nós que ligamos para o cemitério. O cemitério ligou para nós. Posso contar com vocês esse ano? Com a ajuda dos voluntários? Aqueles meninos todos alegres, felizes? Claro, com certeza. Vamos estar presentes. Oportunidades. Tem um alvo. O alvo é pregar o evangelho. Há 2 anos atrás a gente foi para a porta das faculdades no Enem. Distribuir caneta e barrinha de cereal. E fazer uma oração. Para que Deus te ajude a você lembrar das coisas que você estudou. Se você não estudou, aí não dá, né? Aí não dá. Nós não vamos orar para você passar. Que Deus ajude você a lembrar aquilo que você estudou. Daí uma ajudinha de Deus para lembrar. Mas se não estudou, não tem jeito. Nós temos um alvo. Esse ano vai ser o 3º ano que vamos para o Enem. O pessoal já sabe quem que é o grupo que está lá. Ano passado, saímos lá no G1 de Goiânia. Jovens ajudam outros jovens. Olha, na hora do Enem. Fazer uma oração. Distribuir alguma coisa é um meio de chegar nas pessoas, mas o objetivo, trazer uma palavra de Deus. Qual que é seu alvo? Talvez sua vida está muito chata, sem dinâmica, nada acontece na sua vida. Então, ou você é usado por Deus, ou você é usado pelo inimigo. Só dá confusão ser usado pelo inimigo. Ser usado por Deus, paz, amor, alegria, esperança. Ou somos usados pelo Espírito, ou somos usados pela carne. Você decide qual é o seu alvo. Meu alvo é ser usado por Deus. Isso não impede de eu tropeçar, de eu cair, de ter os meus pecados. Mas isso me faz levantar muito mais rápido quando eu caio. Isso faz eu me consertar muito mais rápido quando eu vacilo. Porque eu tenho um motivo, eu tenho um alvo. Aquele que não tem alvo, quando cai, fica prostrado. Mas aquele que tem alvo, objetivo de vida, ele cai. E pode estar todo arrebentado, mas tenta se levantar e continua na sua caminhada. Talvez sua vida está sem alvo. Por isso você caiu e acha que não tem mais condição. Mas nessa noite, eu venho aqui para dizer para você, existe um novo caminhar. Existe uma nova chance. Existe uma nova esperança. Assim foi comigo. Assim foi com os meus amigos pastores. Caímos.
tropeçamos, escorregamos, mas levantamos. Tem muita coisa que a gente é cara de pau. Mas tem hora que a gente não é cara de pau de se arrepender e voltar para a corrida. Se tiver que ser cara de pau, eu falo na linguagem para os jovens lá. Se tiver que ser cara de pau, seja com Deus. Senhor, vacilei, mas estou aqui de novo. Dá para dar outra chance? Sorriso amarelo. A gente é cara de pau com tanta coisa. Se tiver que ser cara de pau, seja com Deus. Para terminar, o último, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Para quê? Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tem esforço, tem trabalho, tem suor, tem compromisso, tem disciplina. Tudo isso para gerar um bom testemunho de Cristo Jesus. A nossa missão aqui é glorificar a Deus. A nossa missão aqui é ser um bom testemunho de Cristo Jesus. A nossa missão aqui é fazer diferença nessa sociedade. Então, a partir da minha casa, tem que ter um bom testemunho, tem que ter um bom perfume de Cristo. Na minha vizinhança, tem que ter um bom perfume de Cristo. Na faculdade, tem que ter um bom perfume de Cristo. No futebol, misericórdia, tem que ter um bom perfume de Cristo. Porque futebol de crente é daquele jeito. Tem que ter o perfume de Cristo, aonde for. Tem que ter um bom perfume, um bom testemunho. Certa vez meu filho chegou do colégio e disse assim: pai, amanhã eu posso levar 2 Danones no colégio? Eu falei: ô louco menino, um só não está sendo suficiente. Ele falou: não pai, a frase dele é que eu reparei, 6 anos de idade, eu reparei que meu amigo não leva lanche. Será que eu poderia levar um Danone para poder dar para ele não ficar sem na hora do intervalo? Eu falei: onde esse menino está aprendendo essas coisas? Mas em casa é assim, a gente dá as coisas. E ele está crescendo, cresceu vendo o quê? Doar as coisas. A gente vai à noite dar chocolate quente, a gente vai doar cobertor e ele vai junto. A gente está doando as coisas. Bate alguém lá e pede alguma coisa, a gente dá alguma coisa. Sempre está doando alguma coisa, sempre dá. Porque melhor é dar do que? Então a gente tem que aprender a ser generoso, tem que dar. Testemunho nosso para o meu filho. Em casa, também se eu não ganhar meu filho, eu estou ruim. Mas é o bom testemunho de Cristo Jesus. E por mais que ele venha a querer conhecer o mundo e se desviar por algum momento, eu sei a semente que ficou no coração. E a palavra do Senhor não volta vazia. E essa é a esperança. Se seu filho não está por aqui hoje, a boa esperança é que você fez a lição de casa e semeou a palavra que não vai voltar vazia. Na minha casa, um dia eu dei uma festa assim, eu sempre dou umas festas, contei para a mocidade. As festas em casa assim, é festa assim, punk, né? Hardcore assim, é um negócio assim. Festa de crente, então o pessoal come demais e dá risada e fala alto. Daí eu dei uma festa dessa um dia à noite lá em casa, sexta-feira à noite, foi até tantas. Sábado eu estou saindo de carro da garagem, dando ré assim, veio o vizinho: a festa foi boa aí, hein? Eu falei: fez muito barulho para o senhor, atrapalhou? Daí ele falou: não atrapalhou não, eu ouvi o barulho. E daí eu vi que ele estava meio interessado: mas o que vocês fazem aí? Porque tem hora que você entra com a Bíblia, sai com a Bíblia, você ora e tal, e de repente os meninos estão aí cantando, uma gritaria, uma festa bacana.
Daí eu tive que parar, desligar o carro, sair e falar assim, é que as nossas festas sempre tem um convidado especial. Por isso a festa estava boa ontem à noite, tinha um convidado especial. Ah, é? E era alguém muito importante? Eu falei, claro que era. Jesus estava presente lá no nosso meio, ele foi o nosso convidado especial. Por isso as festas de casa é bacana. Sabe o que ele respondeu? Entendi, porque eu deixei de fazer festa. Sempre que eu fazia festa na minha casa, saía briga. Sempre que eu fazia festa na minha casa, quebrava o pau. Sempre que fazia festa, tinha tristeza e choro no final. Também eu nunca convidei Jesus para participar das festas lá na minha casa. Ele mesmo falou, ele mesmo respondeu. Vamos orar, que o Senhor Jesus possa estar no seu coração, para sempre que você fizer uma festa na sua casa, ser uma festa especial. E através da festa, as pessoas podem enxergar Cristo Jesus. São oportunidades que nós precisamos ter, como cristãos. Por isso, hoje à noite, eu queria que você saísse daqui refletindo sobre isso. Você precisa ter um compromisso com Cristo. E o compromisso com Cristo exige disciplina de poder ler a palavra de Deus para aprender como Cristo viveu e fazer os relacionamentos como Cristo fazia e poder ter Cristo como modelo das suas atitudes. Para isso, você precisa ter Cristo como foco da sua vida e não perder a oportunidade de pregar Cristo Jesus às pessoas, a dar o bom testemunho que as pessoas se interessam por Cristo Jesus. Para terminar, eu gosto desse testemunho e hoje que é Dia dos Pais, é um bom momento para a gente refletir. Eu morava em um condomínio de prédios, e daí sempre que eu chegava no condomínio, o rapaz abre o portão, e eu parava e dizia assim, lá para a guarita, obrigado, Deus te abençoe. E o rapaz nunca abria a janela da guarita, ele só fazia assim com a mão. Mas eu perseverei, parava, obrigado, Deus te abençoe. Um dia um rapaz estava comigo e falou, você é louco, não é mais do que obrigação dele ficar abrindo o portão, ele ganha para isso. Por que você tem que ficar falando obrigado? Eu falei, porque eu sou educado. E Deus te abençoe nunca é demais. Com o passar do tempo, eu percebi que ele abria a janela. Eu falava assim, bom trabalho, Deus te abençoe. Ele ficava de 6 da tarde a 6 da manhã. Eu chegava meia-noite, 1h, São Paulo, aquela agitação, sempre de madrugada. Deus te proteja, Deus te abençoe. E eu ia lançando as palavras para ele. E daí eu comecei a reparar que ele não só abria a guarita, a janela da guarita, metia a cabeça para fora. Ele está gostando. Parava, ele abria. Boa noite. Daí já respondia, boa noite. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, força no trabalho. Amém. Ó, já está virando crente. Daí um dia eu fui ministrar na igreja, estava ministrando na igreja. Depois eu saí da igreja, fui comer uma esfirra. Quando você não tinha dinheiro em São Paulo, você ia comer esfirra. 49 centavos lá no Habib's. Quando tinha um pouquinho de dinheiro, ia no Mac. Sem dinheiro, ia no Habib's. Agora está até caro a esfirra. Mas eu estou lá comendo as esfirrinhas, daí eu lembrei do seu João, porteiro do prédio. Eu falei assim, hoje eu vou surpreender o seu João. Vou levar umas esfirras para ele. Por favor, umas esfirrinhas, uma latinha de Coca-Cola, tal. Fez o presente. Vamos embora. Minha esposa, eu não falei para minha esposa que ia levar. Daí ela falou assim, você está levando ainda para comer em casa? Eu falei, calma filha, surpresa. Aí fomos embora. Cheguei na portaria, ele abriu o portão, abriu a janela da guarita, meteu a cabeçona para fora e eu passei com o carro batido. Vum! Deixei no vácuo. Mas é porque eu queria parar o carro e voltar lá, ir na guarita, entregar por ele e fazer uma oração por ele. Não deu tempo. Quando eu estou saindo do carro, vem vindo, seu João. O que foi? O que aconteceu? Eu falei, o que foi? Você não parou? Você não falou Deus te abençoe, boa noite.
Ah, tá gostando? Tá gostando? Eu falei, não, seu João, sabe o que é? É que eu estava lá comendo com a minha família, lembrei do senhor e ó, um presentinho pro senhor. Ele, como assim? Eu estava comendo com a minha família, lembrei do senhor e trouxe um presente para ti. Como assim? Eu falei, oxi, não entendeu nada. De novo. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, o que tem de errado? Eu lembrar do senhor, aqui, um presentinho. Ele disse assim, como você lembra de mim, se os meus filhos fazem 2 anos e nem me faz uma ligação, nem me chama no telefone. Eu tenho 2 filhos, um sumiu há 2 anos, o outro sumiu há 4 anos. Eles não falam comigo, não me ligam. Como você lembra de mim, jantando com a sua família? Eu falei, oh meu Deus, por que eu fui lembrar desse homem? Tem um arrependimento. Mas daí, Deus surpreende a gente. Eu falei, com certeza, vamos consertar um negócio aqui. Com certeza não fui eu que lembrei do Senhor. Mas foi Deus que nunca esqueceu o Senhor. Mesmo quando seus filhos não te ligam para te dar parabéns, no seu aniversário, no dia dos pais, Deus nunca te esqueceu. E hoje Deus me lembrou que o Senhor é uma pessoa muito especial, seu João. Receba esse lanche e saiba que Deus tem cuidado do Senhor. E ele, ó, chorou igual criança. Oramos. Abraçou minha esposa, abraçou meu filho, abracei. Depois eu dei uma Bíblia. E todas as vezes que eu passava lá, ele fazia questão de mostrar que estava lendo a Bíblia. Você não precisa ir na África pregar o Evangelho. Nem na Índia. Mas você pode pregar o Evangelho por onde você passar. Se você tem um compromisso de cristão. Se você tem uma disciplina de honrar o Senhor Jesus. Se você tem um alvo de ganhar pessoas para Cristo. Se você tem um bom testemunho. Ir na África, na Ásia, é consequência das oportunidades que Deus me deu. Já fui para os ribeirinhos, já fui para o sertão, já fui na África, já andei por 13 países, mas isso foram oportunidades. O mais importante é a gente dar o bom testemunho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Mesmo sentados, feche seus olhos. Minha oração é que você possa sair daqui hoje assumindo um compromisso de ser um cristão. De não correr em vão a corrida da vida. Mas que a sua vida possa ter um pouquinho de alegria servindo o Senhor Jesus. E que você possa ver coisas extraordinárias acontecendo em você e através de você.